e gente que, apesar de estar com a cabeça aberta, quer continuar a ser crente. Quinta tendência: a tendência a assimilar a parte boa da teologia da libertação, sem um fortíssimo compromisso com a ideologia política da libertação. Ou seja, absorver dela a riqueza bíblica enorme que ela traz, quando desafia a igreja a viver uma espiritualidade que tenha implicações no mundo real e concreto. Sexta tendência: uma sadia tendência por parte de expressivo segmento da igreja de pensar um pouco mais criticamente a respeito da igreja. Ou seja, já não se fica mais tão ofendido quando se avalia criticamente a igreja como se ficava no passado. Parece que agora essa ideia de pensar a igreja, amando a igreja, criticar a igreja, sendo parte dela, sofrer com a igreja, propondo para a igreja, já é alguma coisa assimilada, e eu vejo nisso uma tendência positiva. Sétimo lugar, uma significativa tendência a uma esperançosa esperança de avivamento. Ou seja, os presbiterianos estão orando por avivamento. Presbiteriano orando por avivamento, você pode imaginar como é que o Espírito está trabalhando mesmo. Eu fico muito à vontade para falar isso, porque eu sou pastor presbiteriano. Mas eu podia dizer o mesmo dos batistas. Talvez seja até um milagre maior. Os metodistas estão lembrando que eles são wesleyanos. E os pentecostais, que eles carregam esse nome, não é por acaso. O que é interessante, eu tenho visto igrejas pentecostais convidando pastores presbiterianos para ministrar sobre renovação espiritual. Os luteranos estão querendo que um pouco de fogo também caia sobre eles, estão buscando avivamento. Não estou brincando, isso não é brincadeira, você anda no país inteiro, você sente que isso está fervilhando. Agora há algumas tendências negativas também. Se vocês vibraram com as positivas, por favor, aguentem as negativas. Primeiro, há a tendência a um dualismo crescente entre história e transhistória, em parte expressiva do segmento da igreja, que separa dualisticamente a história da transhistória, não consegue fazer conexão entre os mundos. E talvez uma dos maiores representantes desse dualismo crescente seja o movimento da guerra espiritual sem visibilidade histórica, onde a gente amarra todos os demônios lá e esquece que os demônios humanos continuam soltos aqui. É o oposto da teologia da libertação. Para a teologia da libertação, toda a luta era histórica. Para a teologia do movimento da guerra espiritual, toda a guerra é invisível. Gostaria de propor um congresso entre o pessoal da teologia da libertação e o pessoal do movimento da guerra espiritual, para ver se eles fazem a luta histórica e a guerra espiritual entrarem juntos, e aí um conceito bíblico vai aparecer. Segunda tendência é a tendência ao processo freudiano de transferência da culpa. Há um grupo enorme da igreja evangélica brasileira que, sem saber, vai se tornando freudiano. O processo de transferência de culpa. Não, você não é culpado. Culpado foi o capeta número 3. Mas o número 3 não é o culpado é o 2. O 2 não é bem o culpado, tem o 1. E o 1 não é o culpado, o Belzebu é que é o bicho ruim. E aí eu fico com a pena do diabo terrível. Isso é bastante freudiano. Você não é culpado, o culpado é seu pai não é culpado é o avô não é culpado é a sociedade não é culpado é a cultura não é culpado é o sistema não é culpado.
nós estamos desenvolvendo uma profunda irresponsabilidade humana na medida em que a gente atribui toda a culpa de tudo ao diabo. Eu creio na teologia da maldição dos antepassados, é bíblico. Talvez eu creia até um pouco mais do que alguns irmãos que pregam muito isso creem. Por exemplo, porque eu creio em outras coisas que eles não creem. Eu creio em maldição cultural, que a gente não exorciza amarrando o diabo, a gente exorciza com educação na fé e ensino de ética cristã. Eu acredito em maldição estrutural, que a gente não quebra, não exorciza só dizendo sai demônio da injustiça. A gente exorciza mudando os sistemas. Eu creio na maldição psicológica, que a gente não cura dizendo sai demônio da inferioridade. A gente cura rompendo condicionamentos na mente das pessoas e ajudando-as a pensarem sobre si mesmas do ponto de vista de Deus. E acredito na maldição místico-espiritual, e essa a gente cura dizendo sai demônio em nome de Jesus. Terceira tendência é a tendência ao numericismo raso. Ou seja, nós estamos cada vez mais empolgados com o crescimento numérico da igreja evangélica brasileira, mas esse crescimento não vai significar coisa alguma se continuar só a crescer numericamente. Por exemplo, entre templos e santas bibocas, nós temos aproximadamente 80 mil no Brasil. Isso é coisa dessa, gente. Olha, macumba, espiritismo, jogo do bicho, esse pessoal todinho junto não tem essa teia que a gente tem na sociedade brasileira. Denominações, nós temos 35 grandes e 530 pequenas. População evangélica varia entre 15 e 20 milhões de pessoas. Com os desviados, talvez o número pudesse chegar a 28 milhões. Apesar disso, a nossa influência na sociedade é absolutamente mínima e negativamente desproporcional em relação ao tamanho numérico que nós representamos. Quarta tendência, tendência ao biblicismo sem palavra. Muita gente amando a Bíblia, o livro, pouca gente guardando a palavra no coração. Eu diria que ultimamente há alguns best-sellers evangélicos que têm sido bem mais lidos que a Bíblia. E eu começo a sentir saudade daquele legalismo antigo que botava uma culpinha necessária no coração da gente para ler a palavra toda manhã. Quinta tendência, tendência ao palavrório sem Bíblia. Tenho ligado às vezes programas de rádio, programas de televisão para ouvir. E há um achômetro teológico como nunca antes você viu. Tudo menos Bíblia. Palavrório sem Bíblia. Sexta tendência, tendência ao messianismo político. Eu tenho ouvido muito ultimamente a seguinte frase: este país só será diferente quando tivermos um presidente evangélico. E aí eu me apavoro, me arrepio, me desespero. Se nós elegemos um evangélico presidente, nas condições atuais, vai ser uma tragédia para a igreja. Deus nos livre de eleger um evangélico presidente no momento, enquanto essa igreja não amadurecer. Especialmente porque, por enquanto, a gente quer presidente evangélico. A gente não quer evangélico presidente. O que a maioria quer é isso. Eles querem um benefício total para os evangélicos no poder. Não estão dispostos a terem um evangélico lá que governe a nação. Querem um evangélico lá que beneficie, num fisiologismo do tamanho do Brasil, a igreja evangélica brasileira. Sétima tendência, tendência ao carisma sem caráter, como disse Peter Kuzmic no congresso em Manila. Carisma sem caráter
é catástrofe. E o que a gente tem visto no país é isto: muito carisma, muita mão levantada, muita oração por doente, muita fé no sobrenatural, pouco caráter.